E aí o nosso resumo, né, da nossa aula, para depois vocês irem lá e fazer aquelas atividades. As atividades são todas de vocês. Eu falei nossas, assim, mas que a gente considera tudo nosso, né? Pessoal, então falamos novamente de função horária do espaço, em função do tempo, função horária da velocidade, que também é em função do tempo, por isso que tem horária no nome, né, Décio? E também nós vimos os gráficos, e nós vimos ali que dependendo da função, dá pra gente saber a característica do movimento substituindo os pontos. Então vamos dar uma revisada, pessoal, se liguem ali, olha só. Então, na nossa revisão, falamos de funções do movimento uniformemente variado. Nós temos duas, né, Décio? Basicamente nós temos das posições e das velocidades. Horária porque no movimento é a mudança de posição com o passar do tempo, tem que ser horária. Se não for horária, não tem como a gente fazer essas funções. Lembrando que a equação de Torricelli é para quando você não tem o tempo, mas você tem junção de duas funções horárias. É junção de duas funções, ok? Então não é uma função horária, é a junção de duas funções horárias, mas é uma função para você encontrar ali velocidade em função da distância, pronto, né? Justamente. E nós temos a velocidade também. A lá do espaço ela é de segundo grau, porque o expoente maior ali na variável que é o tempo é 2. E a nossa função da velocidade, ela é de primeiro grau, porque o expoente que está ali na nossa variável, o maior é 1, certo? Então, nós temos ali duas funções que dentro do movimento uniformemente variado... Eu não estou vendo 1 lá. Será? Onde é que está, Décio, 1? É porque quando a letra não tem nada, o expoente é 1, né? Qualquer número, qualquer letra. Então, tá aqui, tá, pessoal? Olha só. Aqui, ó... Não é necessário colocar, né? Tem claro. Aqui... Se colocar está errado? Não, só não tem necessidade. Exatamente. E aqui são os gráficos. Nós vimos aqui que a função horária, por ela ser segundo grau, nós temos uma concavidade, pode ser voltada para cima, certo? Ou voltada para baixo. Aí nós analisamos o seguinte, voltada para cima. No vértice, eu tenho uma mudança de sentido, certo? A velocidade é igual a 0. Aqui... Antes do vértice, nós temos que a velocidade ela é negativa, porque aqui o nosso espaço está decrescente, certo? E como essa concavidade é voltada para cima, aceleração positiva. Sinais diferentes para velocidade e aceleração, classificação do movimento em retardado, certo? Aqui do outro lado, como nós temos que as nossas posições com o passar do tempo estão crescendo, a velocidade ela é maior que 0, concavidade voltada para cima, aceleração maior que 0, sinais iguais, movimento acelerado, certo? E aqui desce para o nosso... Aí nós temos uma parábola voltada a concavidade para baixo, nesse caso nós temos aceleração negativa. No primeiro momento a velocidade é positiva, porque é crescente, mas a aceleração é negativa, então... Toda vez que tiver sinal diferente, retardado. No segundo momento, a velocidade já é decrescente aí, né, as posições, e a velocidade é negativa. E aí, como a aceleração também é negativa, o movimento acelerado, porque os sinais são iguais. Isso, entendido, pessoal? E lembrando que sempre no vértice nós temos a mudança de sentido. E a velocidade é 0, nula. Olha só, nós também vimos gráficos de velocidade, né? E gráfico de aceleração também. Olha só, velocidade, aceleração. Os dois são reta, né? Só que a aceleração é paralela e a velocidade é inclinada. Aqui, pessoal, na velocidade inclinada, a tangente, certo? Que é justamente a velocidade dividido pelo tempo, nós temos a aceleração. Já a área... Certo? Já a área aí, nós podemos calcular outra coisa também, tá? Lembrando que aqui, quando ele toca o eixo do tempo, a nossa velocidade, ela é igual a 0, certo? E aqui a nossa função é de primeiro grau, fechado? Ela é de primeiro grau aqui, ok? E a aceleração, como ela é constante, vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Aceleração positiva. Nós temos aqui... Justamente. E essa área apresenta a variação de velocidade. Isso, que é aceleração vezes... ΔV, né? Tempo. Fechado, pessoal? Então, aí foi o nosso resumex, né, Décio? Isso. Eles vão lá agora fazer as atividades.
E daqui a pouco nós voltamos Aí aí nós para tirar as voltamos pra dúvidas. Até mais, jovens. Olha aí, jovens! falamos junto, ó. Conversamos aí. Estamos aqui para a nossa resolução de atividades, né? Vamos tirar as dúvidas, caso tenha ficado alguma, né? Mas de jeito que as coisas estão bem, acho que essa disciplina, nesse momento, está muito fácil, né, Deise? Isso, Não tem nem tá que preocupar muito. bacana. Tá Mas vamos sussa, lá. né? Qualquer dúvida, estamos aqui. Vamos lá. Atividade de sala. Tirando as dúvidas na resolução de atividades, né, Décio? Justamente. Vamos aqui para a questão Vamos lá. 1. Primeira questão, ó. Vamos lá. Da UERJ em 2015, né? Isso, ó. Isso é coisa do Silvio, né? Com a Tabita. Então vamos ver aqui, eu vou passar para eles então, essa questão para eles. Isso. O número de bactérias em uma cultura cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente acelerado com velocidade inicial nula. Então ele quer falar que esse número de bactérias aqui, o crescimento, né, Décio, é similar ou parecido Justamente. quando a gente considera o deslocamento de uma partícula que está se comportando dentro do movimento uniformemente variado, certo? E aqui a velocidade inicial seria nula, certinho? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, pessoal, continuando. Assim, nós temos o seguinte, voltando, admita um experimento no qual foi medido o crescimento do número de bactérias em um meio adequado de cultura durante um determinado período de tempo. Ao fim das primeiras 4 horas do experimento, o número de bactérias é igual a 8 vezes 10 elevado à quinta potência, certo? Então tá aí, ó, a gente pegou esse crescimento aí, ok? E pegou aqui uma medição de 4 horas, né? Aqui 4 horas, certo? Cadê? Deixa eu... Isso. 4 horas aqui. E tá aqui um número de bactérias. Vamos guardar esses valores aqui. Ora, nós temos ali, após a primeira hora, a taxa de crescimento dessa amostra em número de bactérias por hora foi igual a... Então, ele quer uma taxa de crescimento. Aqui, nós temos de 4 horas, né, Décio? Nós temos essa taxa aí de 4 horas, nós temos esse número de bactérias, certo? Aqui a gente quer, Começou pessoal... do zero, né? Começou do início igual a Isso. zero. E aqui nós queremos por hora, ok? Então, a gente quer uma taxa de crescimento. Bem, pessoal, olha só. Pela proposta do problema, o deslocamento equivale ao número de bactérias, ok? E a taxa de crescimento das mesmas é equivalente à velocidade. Que a gente fala velocidade de crescimento das bactérias também, se estivesse falando em biologia, né? Qual a velocidade de crescimento delas? O que não é errado falar, certo? E com base nessas informações e considerando que o movimento é uniformemente variado, como colocou-se lá no Já que a início da velocidade questão, está variando, né? Isso. A variação. a gente vai usar aqui o deslocamento, a função horária do deslocamento, e da velocidade a gente utiliza a função horária da velocidade. Vamos pegar a primeira aqui, olha só. Função horária da velocidade, lembrando que aqui é o deslocamento, né, Décio? Isso. Que é o S. S menos S0, né? SO. Dá para reescrever, então, dessa forma, certo? Bom, a gente Começou tem... do zero, né? Isso. Lembra que começou do zero, né? Começou do zero. Lembrando, pessoal, que a gente tem aqui as primeiras 4 horas, né, Décio, que foi colocada lá. Então, a gente vai fazer a substituição dos valores para as primeiras 4 horas, ok? Ah, mas ali a gente pode estar perguntando, né? Ah, mas está pedindo durante 1 hora de movimento. Aí, o que a gente tem que Mas lembrar? não sabe a taxa de variação ainda. Isso. Nas 4 horas, a gente sabe qual foi o crescimento em 4 horas. Com a taxa de variação, depois podemos saber em 1, porque a taxa de variação não vai mudar. Exato. E a taxa de variação é a nossa aceleração, né? E no Que é movimento uniformemente variado, ela é constante. Isso, Então, nós podemos usar os justamente. dados que tem no exercício para poder montar uma função e, a partir dessa função, a gente prever certos comportamentos substituindo as outras variáveis. Isso porque foi comentado que é igual ao que nós estávamos estudando. Exatamente. Não, você faz já falou que é análogo, analogia, então aí você pode fazer a comparação. Vamos lá, então? Vamos lá, pessoal. Então, vai ficar da seguinte forma. Substituindo ali
na função, nós vamos ter o seguinte, ó, tá ali, reescrevendo. 0, porque a gente viu que no início estava 0, né? Não estava crescendo nada. Então tá aqui, ó, nas primeiras 4 horas, tá aqui o tempo, olha só, igual a 4, tá aqui o deslocamento, 8 vezes 10 elevado à quinta Taxa de variação é a aceleração que nós estamos procurando. Isso, exatamente. Que representa a taxa de variação, né? E aqui ele mesmo falou no exercício, velocidade inicial, 0, ok? No início não tinha bactéria nenhuma e começou a crescer, né? A quantidade de bactérias começaram a aparecer. Aí multiplica aqui, ó. Então nós vamos ficar 4 ao quadrado ali, certinho? Passa esse 2 que está dividindo, passa ele que multiplicando ali, 16, ou né? divide, né? A gente tem duas opções, Também olha por só. 8. Tá ali, ó. Simplifica, né? Se quiser. Pode até cortar se quiser, isso. Ou divide. A taxa de crescimento é a própria grandeza, né? Que nós falamos ó, de grandeza, que é o 10 à quinta, né? 1 vezes 10 à quinta. Esse 1, porque 8 dividido por 8 é 1. Pronto. Tá aqui a nossa taxa de crescimento, tá? Então, sabendo a taxa de crescimento e já que essas bactérias se comportam dentro do movimento uniformemente variado, então a gente sabe que essa aqui é a taxa. Lembrando, pessoal, que essa taxa é justamente a variação de velocidade pela variação de tempo, certo? Logo, nós podemos usar esse valor aqui, que é a taxa, sabendo que ela é constante. Jogar na função horária das velocidades. Exatamente, Décio. Então, olha só. Como nós falamos, conhecendo a aceleração, podemos agora encontrar o valor da velocidade. Relacionado aqui à taxa de crescimento na primeira hora do experimento. Né? Já que a gente sabe que essa taxa ali, ela é 1 metro, vezes 10 à quinta, né? 1 vezes 10 à quinta metros por segundo ao quadrado, a gente pode encontrar... Que é 100 mil, né? Exatamente. Vamos usar aqui, ó. Fechou? Lembrando que esse carinha aqui é 0 e esse aqui nós encontramos. Olha lá, ó. E queremos em 1, né? No tempo de 1 agora. Tempo de 1. Fechado? Na verdade, nós já tínhamos encontrado para cada tempo de 1, né? Claro que é horas, então 1 vezes 10 à quinta bactéria por hora. Tá, pessoal? E aqui nós temos o gabarito, a letra A de acerto, né? Então, 100 mil bactérias por hora é o crescimento dessa cultura. Exatamente. 100 mil bactérias por hora. É muita bactéria, né? Olha lá, questão 2. Poderia chamar de velocidade de crescimento da cultura de bactérias. Exatamente, um nome bonitinho, né? Dá para considerar ali. Ó, é dado o gráfico da aceleração escalar, onde A em função do tempo, nós já vimos aqui, né? Então, nós temos que a velocidade é de um movimento em função do tempo, da aceleração. Qual a variação de velocidade, né? Não a velocidade. A variação de velocidade do movimento no intervalo de 0 a 5. Isso. Então, você tem aqui um gráfico. Nós temos que a aceleração foi dada no gráfico aqui. Ela é constante, né? A variação de velocidade é dada por quê? Nós sabemos que pela área do gráfico, correto? Isso. Então, está muito simples. Foi dado o gráfico para vocês, foi dado pedido a variação e sabe que a variação está relacionada com quem? Com a área deste gráfico. Ok? Olha aí, no 5 segundos. É só encontrar, então, ΔV sobre ΔT. Nós temos, no caso, o A, né, que não muda, e temos o ΔT. Então é só substituir, né, Décio? Aí, que é mesmo que eu fazer a área, né? Que é 0. É base vezes altura, né? É um retângulo. Olha aqui, um retângulo. Base vezes altura. 7 vezes 5, né? Isso. 35 metros por segundo é a variação. Não é a velocidade, pessoal, olha bem. 35 metros por segundo, dá uma olhadinha aqui, não é a velocidade. É a variação de velocidade. Eu não sei qual é a velocidade inicial. Se for 1, com 35, 36. Se for 10, com 35, 45. Eu sei que houve uma variação de velocidade de 35 metros por segundo. Isso. Só não sei, no caso,
qual foi a primeira velocidade e qual é a segunda, porque o exercício não comenta sobre isso. Exatamente. Não é a velocidade, é a variação da velocidade. Então, se ele deu um intervalo de tempo, então nós vamos encontrar a variação da velocidade naquele intervalo de tempo, no caso de 0 a 5, certo? Agora, se nós quisermos saber a velocidade no instante de 0 ou no instante de 5, teríamos que construir uma função horária, né? Tem uns dados também que não temos, né? Nós não temos essa velocidade inicial, não falou nada, então não é possível aqui construir essa... O V0 seria uma incógnita. Exatamente. Entendido, pessoal? Vamos lá, continuar? Então, ali nós temos uma alternativa, né? Letra A de acerto de novo, olha só. Fácil, aqui tudo é A ou D. Olha ali, o que está vindo ali, questão Enem. Olha aí o Enem. Olha ali, pessoal, ó. No instante T igual a 0, o motorista de um carro percorre uma estrada retilínea com velocidade de 20 metros por segundo e avista um obstáculo 100 metros à sua frente. Olha só, tá ali a figura representando. Ele está ali a 20 metros por segundo e a partir dali ele avista um obstáculo, né? Está mais ou menos a 100 metros na frente do carro. Ok. O motorista tem um tempo de reação de 1 segundo, após o qual aciona os freios do veículo, parando junto ao obstáculo. Então, temos... Conseguiu frear sem bater. Que bom, né? Não estragou a lataria do carro. Ótimo. Então, vamos ver o que ele está pedindo ali. Olha só. Supondo que o automóvel tenha uma desaceleração constante, determine qual dos gráficos acima melhor representa a velocidade do automóvel desde o instante em que o motorista avista o obstáculo até o instante em que o móvel para. Então, tá ali os gráficos e a gente vai fazer a análise, tá, pessoal? Então, observe os gráficos ali. O que a gente... Vem aqui conosco, olha só. O que nós podemos falar de primeira, né, Décio? Que eu estava com uma certa velocidade e por algum motivo eu tive que diminuir a minha velocidade, certo? Até parar, não é isso? Justamente, mas que é do momento que avista. No momento que ele avistou, ainda levou 1 segundo para... para eu conseguir fazer essa parada tirar o pé ali, pensar e pisar no freio, né? Então, mostra que nós temos dois gráficos em um só. Um que representa uma primeira parte de 1 segundo, onde tem que ser um movimento uniforme, porque estava em velocidade constante, ele não pisou no freio ainda, o carro não sentiu nenhuma diferença. Em seguida, a velocidade vai diminuir até 0. Exato. Então, é muito simples. Olha os dois resultados, as duas informações e procura o gráfico. Exatamente. Né? Um com 20 metros por segundo, que é uma velocidade constante, certo? Aí 1 segundo eu vou ficar com essa velocidade, a partir daí é que eu vou ter a reação. Pisei, aí o que vai acontecer com a minha velocidade? Vai diminuir. Lembrando, movimento uniformemente variado nesse caso, né, Décio? Justamente. A nossa reta... A aceleração é constante, né? Isso, a nossa reta, gente, a partir do momento que você pisa no acelerador, ela tem que ser uma reta inclinada. Nesse caso, desacelerando, a minha reta tem que ser inclinada para baixo. No caso, decrescente. Vamos ver ali, pessoal, olha só. Então, escrevendo essa análise para vocês, fácil, né? Tá ali, ó, durante 1 segundo, Isso. ele se move com a velocidade constante de 20, então ele percorre 20 metros, né? E depois sua velocidade diminui até 0. Segundo uma reta mais decrescente, né? E ele ali percorre, né, os outros 80 metros. Então, olha só pra gente fazer o cálculo ali, ó. Para descobrir que realmente, né? O valor da aceleração, olha só, nós vamos encontrar uma aceleração com valor negativo, né? Ela está desacelerando, tá, pessoal? Olha só ali, ó, só para... Em módulo, ela vale ali, né? 2,5, menos 2,5. Né? Isso. E ali só para a gente calcular a nossa velocidade, olha só, nosso tempo, né? Isso. Ó. Ah, professora, para que vai servir esses valores? Para completar o gráfico, né, Décio? Que a gente ali, ó, no primeiro segundo é 20 metros por segundo, falta o restante do tempo. 8 segundos ali, né? Porque o gráfico ele mostra direitinho, né? Isso, então, olha só, pessoal, o total do tempo, como vocês podem ver, né? Temos que achar o gráfico de 9 segundos. Então, olha só, certinho ali, né, Décio? E aqui mostra aqui o primeiro, a gente viu aqui que, olha bem, primeira parte uma reta paralela e depois a velocidade decresce de 1 a 9. Exatamente. Né?
Entendido, pessoal? Então, ali nós vimos um exemplo de gráfico que dá para agregar um movimento uniforme e outro movimento uniformemente variado. E aqueles outros gráficos que são parábolas, né? A gente desconsidera. Justamente. Certo? Nesse caso ali, São é uma movimentos reta variados, né? paralela e outra decrescente. Entendido, pessoal? Uma próxima aula, então. Até a próxima. Tchau, tchau.